Ouça agora a palavra do pastor. Uma mensagem que pode mudar a sua vida. Efésios capítulo 2. Ele nos deu vida. Esse ele aí é Jesus. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então nós vamos começar com esse texto. Deus nos deu vida em Jesus, quando estávamos mortos em ofensas e pecados, desobedecendo e fazendo aquilo que mandava os nossos desejos carnais. O texto diz que a igreja, todos nós que fazemos parte dela, estávamos mortos. A igreja são pessoas que estavam mortos e que encontraram vida em Jesus. São pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados. Pessoas que estavam sem conhecer o que seja a vida abundante. Também quem é a igreja? São pessoas que andavam segundo o curso deste mundo. Então a igreja são pessoas que foram oriundas de uma outra realidade. As pessoas que vêm para cá não é porque são muito especiais, não. São vidas consertadas, escravas do pecado. É bom que tenhamos uma noção de quem éramos. É bom nós não esquecermos nossas origens. Nós fomos recebidos na igreja, no corpo vivo de Cristo, não por sermos melhores do que aqueles que ainda não chegaram aqui. Nós não somos melhores. Simplesmente fomos libertos. E o cabeça da igreja, o dono da igreja, que nos comprou, nos encharcou de graça e misericórdia. A igreja é constituída de gente não perfeita. Nenhum de nós fomos comprados, rachados, incompletos. É bom que a gente tenha uma noção, porque um dos maiores pecados da igreja é a jactância. Você sabe o que é isso? É orgulho. Achar que a religiosidade tem uma tendência de fazer-nos sentir-nos superiores demais, em função daqueles que ainda não foram, superiores, melhores. Aí nós nos afastamos, e aí nos tornamos às vezes altivos, arrogantes. E essa não é a realidade que nós encontramos em Efésios. Efésios diz que vocês, segundo o texto, estavam mortos e vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. O apóstolo Paulo está dizendo à igreja: olha, vocês estão sendo transportados, mas lembrem que vocês seguiam e eram monitorados e eram pilotados pelo curso deste mundo. Então, além de estarmos e termos uma consciência de que estamos aqui não porque somos um material melhor do que os demais, isso não é verdade. A Bíblia também diz que a nossa maneira de conduzir a nossa vida tinha alguém que regia, que exercia autoridade sobre a minha e a sua vida, nos quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. A situação ainda daqueles que não foram alcançadas, eles são chamados filhos da ira, e nós agora não somos mais
assim considerados por Deus. Quer dizer, além de Deus aceitar-nos como chegamos aqui, porque Ele aceita você chegar como está, mas não para continuar como está, mas Ele aceita e compra você bem diferente das nossas exigências quando vamos comprar algo que não queremos nada estragado, nada rachado, nada com defeito, nada usado. E se for usado, nós precisamos saber que foi usado. E não é isso? É isso que nós chamamos. Ira significa que você era usado, foi usado pelo diabo. O nosso dono anterior deixou marcas. E as pessoas chegam na igreja com marcas, estragadas, arrasadas, com cicatrizes, com feridas na alma. E é bom termos uma noção do que é a igreja. Isso é filhos da ira. Mas aí o Senhor, esse texto é maravilhoso. Vocês eram assim, e eu comprei vocês assim, e sabendo da antecedência. Eu sabia, eu sei, mas mesmo assim, não foram vocês que me escolheram, fui eu que escolhi vocês. Não foram vocês que me amaram, eu que amei você assim mesmo. Eu que amei você assim mesmo. Meus irmãos, é muito bom ter essa noção sobre quem éramos, quem somos, quem é realmente a igreja constituída. Porque se nós mantivermos isso claro em nossa mente, nós seremos muito misericordiosos, nós seremos longânimos, teremos uma paciência um pouco maior com alguns, e também vamos necessitar dessa mesma paciência e dessa mesma misericórdia para com nós mesmos, porque tem gente que quer a misericórdia só para ele, não é? Mas não quer essa mesma misericórdia para um outro. Então o texto fala, mas Deus, versículo 4, olha só, mas foi você não, foi Deus, sendo rico em misericórdia. Essa igreja foi tão querida pelo Senhor, que quando o Senhor vai escrever as 7 cartas, lembra do Apocalipse? Ele diz, olha, eu queria tanto que essa igreja, que depois com o passar do tempo, os membros dessa igreja perderam o quê? O primeiro amor, lembra? Lembra de onde caísse e retorna o quê? Ao primeiro amor. Vocês eram fantásticos, vocês eram maravilhosos. E a queixa do Senhor Jesus Cristo, quando faz a carta, através de João na ilha de Patmos, é pedir àquela igreja que volte a ser o que era quando o apóstolo Paulo trabalhou na vida deles durante o quê? 3 anos. Voltem ao quê? Ao primeiro amor. É a mesma igreja. A primeira carta de Cristo, né, dentro do livro de Apocalipse, é que a igreja de Éfeso. Aí o texto diz, mas Deus, sendo rico comigo e com você, diz o texto, por causa do seu grande amor com quem nos amou, estando nós mortos, o apóstolo Paulo falta falar, em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. E aí ele diz, pela graça o quê? Sois salvos. Eu dei a vocês sem vocês merecerem. A palavra graça é isso. Eu não mereço, mas eu preciso. Essa é a realidade nossa. Isso é igreja. E nós precisamos manter isso aceso em nossas mentes. E juntamente com Ele nos ressuscitou, porque estávamos mortos, nos vivificou. E aí nós passamos a viver uma nova realidade dentro da percepção de Deus. Faz-nos assentar nos lugares celestiais em Cristo. Somos chamados então para sermos santos. Somos considerados seus filhos, para mostrar nos séculos vindouros, e nós somos parte desses séculos vindouros, porque essa carta tem muitos séculos,
e nós serviremos também de exemplo para outros séculos vindouros. A suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, e tudo Deus fez em Cristo Jesus, e por causa de Cristo, porque pela graça vocês são salvos, pela graça vocês foram libertos, pela graça vocês estão agora fora da ira de Deus. Isso é que somos nós, e diz o texto, mediante a fé. Creia, isso não vem de você, e não vem das obras, para que ninguém o quê? Se glorie, dizendo, não, ele me salvou porque eu fiz isso e aquilo, e ainda que faça, você não vai pagar nunca, e não vai tornar absolutamente nem eu e você, por melhor que seja a nossa fidelidade e cooperação, sermos absolutamente salvos por mérito. Nós não somos salvos por mérito, nós somos salvos por graça. Nós não vamos entrar no céu por mérito. Esse vai entrar no céu por mérito. Não tem mérito, é por graça, mediante a fé, diz o texto. Isso não vem de você, meu amigo, é dom de Deus, é o amor de Deus, e não vem para que ninguém se glorie. Cheguei aqui, porque não, você não fez, foi Cristo que fez, foi Cristo que te amou, que te aceitou a si mesmo, é por causa dele, não tem nenhum mérito nosso, nem meu, nem seu. E diz o texto, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. A fé sem obras é o quê? É morta. Então agora nós temos uma percepção diferente da vida, e nós vamos produzir boas obras, não para sermos salvos, mas porque agora somos salvos. Agora vamos produzir o quê? Boas obras. Vamos sermos misericordiosos, vamos acudir, vamos encorajar, vamos socorrer, vamos nos importar, enfim, vamos nos dedicar à igreja, à causa do Senhor. Como é bom quando a gente é o quê? Canal para alguém, uma ponte para alguém, um instrumento nas mãos de Deus, para fazer alguém também ser abençoado como nós fomos e como nós somos. Esse capítulo, o apóstolo Paulo quer dar uma noção exata à igreja em Éfeso, da sua realidade antes e depois, no sentido de que haja também um depois, no sentido de você é aceito como está, mas não para continuar como está. Lembrai-vos que outrora, olha só, vós gentios na carne, vocês que eram chamados de incircuncisos, lembra como é que Davi chamou Golias? Esse incircunciso, sabe o que ele disse? Esse brutamonte ignorante aí, que desconhece a palavra, desconhece o próprio Deus. Foi assim que Davi chamou lá o Golias, era assim que eram chamados, é assim que os judeus chamavam as outras nações. Vocês, chamados de incircuncisos, por aqueles que intitulam circuncisos, chamado por quem? Pelos judeus, os circuncidados, né? Chamados de incircunciso pelo circunciso na carne, por mãos humanas, porque todos eles foram circuncidados o quê? Por um sacerdote. Lembra a primeira circuncisão? Quem foi? Isaac, que foi circuncidado por um incircunciso. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, por mãos humanas. Diz o texto, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa é a tua origem. Era assim que vocês eram. Estranho às alianças. Está falando que aliança? Aliança de Deus com Noé, aliança de Deus com Moisés. Nós desconhecíamos o quê? Tudo isso. Aliança de Deus com os patriarcas. Nós desconhecíamos tudo isso.
estranhas alianças da promessa, e vivíamos aí fora, como todos, sem Deus, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa era a nossa realidade. Esse capítulo fala realmente sobre a situação da igreja antes da graça. Antes de ser alcançado pela graça de Cristo, de sermos comprados por Deus, antes da nossa reconciliação com Cristo. Agora, em Cristo Jesus, vós que estavam longe, vocês que estavam longe, fostes o quê? Aproximados pelo sangue de Cristo. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, te guarde, que essa palavra encharque seu coração, amém? E que Deus te abençoe.